Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Messias, professor de produção textual da turma 801. Espero que você esteja bem, esteja se cuidando dos seus. Muito bem, galera, mais uma aulinha pelo sistema remoto. Aula de hoje, coesão referencial, anáfora e catáfora, parece até nome de remédio, né? Pois bem, muito bem, o que vem a ser uma coesão referencial? Quando nós construímos um texto, por vezes nós utilizamos de alguns elementos, de algumas palavras, que farão menção daquilo que já fora mencionado. Outros momentos, faremos uso de alguns termos que mencionarão algo que ainda vai ser dito. Esse é o objeto da aula de hoje, correto? Muito bem. Então vamos lá, meus amigos. Mecanismos de coesão referencial. Tá? A chamada referência endofórica. Muito bem. Anáfora ocorre quando um termo já dito é recuperado por meio de uma palavra, de um item coesivo depois. Isso é anáfora. Nós utilizamos a anáfora com muita frequência para que o nosso texto não fique repetitivo, não fique enfadonho, não fique chato. Nós utilizamos isso de forma natural, de forma recorrente, e às vezes nem percebemos. Por exemplo, o menino joga a bola todas as vezes que termina a lição. Aí veja, eu vou dar continuação, né? Eu vou continuar essa estrutura e digamos que eu utilize mais uma vez o menino. Não vai ficar chato? Não vai ficar desagradável? Já usei menino, vou usar menino de novo? Eu posso muito bem utilizar um pronome. Ele sempre tira as notas boas, por isso ele tem sempre essa folga concedida pelos seus pais, ok? Então veja, eu usei o ele, que está substituindo o termo menino. Isso, o ele, nesse caso, nessa estrutura, é um mecanismo de coesão e de referencial, porque vai se referir a um termo já mencionado ou algum termo que ainda vai ser mencionado. No caso da anáfora, ocorre quando um termo já foi dito, referente, e ele é recuperado por uma outra palavra, que vai fazer menção a esse termo já dito. Então vejamos, Ronaldo anunciou a saída dos campos num clima de grande emoção. Ele ainda afirmou que continuará no meio futebolístico. Então veja, ele está se referindo a quem ali no texto? Se refere a Ronaldo. Então esse ele é um mecanismo de coesão, se refere a Ronaldo, um termo já mencionado. Então eu posso dizer que o ele tem uma característica anáfora, porque ele recupera, ele traz mais uma vez à tona um termo que foi mencionado. Ok? Muito bem. O outro termo que nós temos, nós chamamos de catáfora. É quando um termo pressuposto, referente, aparece após o termo coesivo. É quando você ainda não deu totalmente a transparência do termo a ser falado, ao termo a ser trazido pela sua produção textual, pelo seu texto e pela sua fala. Então vejamos, tendo grande aceitação por parte dos corintianos, ele não poderia anunciar sua aposentadoria em clima mais emocionante. Mas ele quem? Eu não sei, eu ainda não mencionei quem é esse ele. Agora esse ele vai ser mencionado, né? Enfim, Ronaldo realmente se identificou com a Gaviões da Fiel. Então veja que eu primeiro utilizei ele e Ronaldo ele aparece totalmente depois, né? Ele aparece após o termo coesivo. Ele aparece atrás depois do pronome, né? Então eu digo que Ronaldo, tá? Aqui, como ele aparece após o elemento coesivo, aqui eu tenho uma catáfora, né? Eu coloquei aqui embaixo para vocês algo bem interessante. Os pronomes este, esta e isso são usados para fazer referências catafóricas, enquanto esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo são usados em referências anafóricas, correto? Então, este é meu objetivo, 2 pontos, passar para o Pedro II. Então veja,
esse passar para o Pedro II, este é o meu objetivo, ele é um termo que foi colocado depois do pronome demonstrativo, depois do este. Ele se apresentou após no meu texto. Então eu tenho aqui uma relação catafórica, né? Agora, passar no Pedro II, isso que eu quero. Esse isso se refere a passar no Pedro II. Agora eu mudei a estrutura. Esse isso, ele tem um valor anafórico, porque ele já foi mencionado. Eu já disse qual é o meu desejo, passar no Pedro II. Correto? Esse conceito de catafórico, anafórico é muito simples, ele é muito tranquilo, correto? Então nós temos aqui anáfora e catáfora. Nós temos alguns exercícios que vamos desempenhar, certo? Na nossa apostila. E eu queria aproveitar também para falar com vocês a respeito das nossas aulas nas terças-feiras, certo? Qualquer dúvida que vocês, por acaso, tenham em relação ao conteúdo, em relação a alguma aula, tá? Vocês podem procurar o meu zap, tá? O meu contato com a nossa coordenação, com a Rita, com a escola, que eu sempre estarei disponível para tirar qualquer dúvida que você tenha, correto? Muito bem. Eu não coloquei aqui, mas eu vou falar para vocês. Os exercícios relacionados à anáfora e catáfora estão na apostila e é da página 411 à página 418. Eu vou repetir, 411 a 418, correto? São exercícios exatamente para você identificar a anáfora e a catáfora, correto? Então tá ótimo. Pessoal, obrigado por tudo. Qualquer dúvida, só me procurar, será um prazer atendê-lo. E até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.